Olá, aqui o professor Aécio Flávio Lemos para mais um vídeo pedindo desculpas aos nossos queridos amigos, aos alunos, aqueles que são interessados no mercado pela nossa ausência. Mas um longo resfriado me inibiu, inclusive, de falar, me prejudicou o meu aparelho respiratório, enfim, eu fiquei ausente por isso e peço desculpas. Por gentileza, manifeste o seu like nesse vídeo, o que é importante para nós. Também inscreva-se em nosso canal, embora reconheçamos que nosso canal tem um número pequeno de ouvintes, porque é um canal muito restrito, a uma área restrita, a um público muito restrito. Em previsioneseconômicas.com.br você encontra toda a nossa relação de vídeos, mais de 200 vídeos, podcasts e outras informações, inclusive sobre emprego. Tá? Temos também os nossos podcasts estão nessa relação. Suas sugestões são bem-vindas ao pé dessa gravação ou também através do e-mail previsioneseconômicas@gmail.com.br. A primeira pergunta que eu tentarei responder é o seguinte: me perguntaram por que o varejo no Brasil continua caindo fortemente. Bom, nós já falamos diversas vezes sobre o problema do poder aquisitivo do povo que tem decaído a cada dia. Salários menores em função de custo de vida maior. É um dos elementos que tira dinheiro do mercado, tira dinheiro da compra. Segunda coisa, nós temos um mercado reduzido pelo poder de compra, mas que nos últimos anos aumentaram muito o número de parceiros. Hoje temos Mercado Livre, temos Amazon.com, temos Magazine Luiza, temos Via Varejo, Casas Bahia, e assim vai sucessivamente, né? Um número muito grande de participantes. Com isso, o bolo permanece o mesmo, embora menor, em função do problema da inflação. Outra coisa que chama muita atenção é o problema dos juros, que nós vamos também falar sobre outro aspecto hoje. Veja bem, se você pegar os principais varejistas e examinar as notas, as faturas, as ofertas, você vai ver que os juros estão girando entre 15% e 17% ao mês. Então, resultado, isso é impossível de ser pago. Com consequência, cria uma nova variável negativa para o comércio, que é a inadimplência. O indivíduo compra na necessidade ou compra vamos dizer, na vontade de ter alguma coisa e depois descobre que não vai poder pagar. Então, é mais um fator que entrava totalmente o poder aquisitivo, o comércio, as vendas e assim sucessivamente. Se nós analisarmos, nós temos um outro aspecto, que é a tributação. A tributação no Brasil é uma coisa horrenda. Quer dizer, tem produtos aí que o governo pega 50%. Fala-se, inclusive, em aumentar a tributação sobre alimentos. Eu acho até muito justo, porque nós precisamos sustentar os deputados, senadores, vereadores, um poder público caríssimo. Eu quero lembrar que, por exemplo, na Dinamarca, um deputado não tem habitação paga pelo Estado, não tem transporte pago pelo Estado, a não ser a bicicleta, o ônibus. Então, o resultado, se ele quiser ter uma casa com cuidados, com empregado, ele vai ter que pagar. Ele vai ter do bolso dele, do salário dele. O mesmo acontece com a Austrália. O mesmo acontece com a Irlanda, e assim sucessivamente. Dentro do aspecto juros, dentro do aspecto impostos, vamos tirar aqui um pedacinho de Irlanda. A Irlanda, na Europa, é um dos países que mais cresce. Vocês sabem por quê? Por que a Microsoft está na Irlanda, o Facebook está na Irlanda, e tantas outras grandes corporações estão na Irlanda? Porque é a menor tributação empresarial praticamente no mundo. É 12,5%. Então isso atrai muito. Agora, na pátria amada idolatrada do salve, salve quem puder, o imposto de renda é 27%.
Depois nós temos o ICM, o IPI e mais o III, que agrega mais custos. O que acontece com o varejo quando tem muito custo e altos juros? O povo tem menos poder de compra. Com menos poder de compra, você tem menos giro. Com menos giro, você tem menos produção. Com menos produção, você tem menos emprego. Por isso é que tem havido essa debandada do emprego, principalmente aqui no Brasil. Lá fora tem outros motivos, tem outras razões. Então, eu espero ter respondido o problema do varejo. O varejo no Brasil, a tributação, o juro, examine a fatura do seu cartão de crédito, examine a fatura do seu, seu magazine e veja a taxa de juros. Se você aguentar pagar, você é um Warren Buffett, com certeza. Aliás, grandes homens e grandes ricos não gostam de pagar juros e nem pagam. Quanto mais nesses índices de 15%, 16%, 17% ao mês. A corrosão dos juros. Me perguntaram, por que o juro corrói? Vou dar um exemplo de uma empresa. Existe uma empresa, que eu não vou citar o nome, que estava numa fase áurea, entrou em 2012 numa fase difícil, começou a sair em 2018, 6 anos depois, começou a sair daquele buraco inicial. Quando chegou no ano 21, ela chegou até a dar lucro depois de uma dezena de anos dando prejuízo. Prometeu com isso para 2022 um lucro extraordinário. Aí essa empresa que produz máquinas pesadas tem que receber encomendas anteriores, compromissos, contratos. O que a empresa fez? Como ela teve um 2020, 2019, 2020 bom, 2021 ela estava bem, ela contratou a entrega de diversos equipamentos quando a taxa de juros durante o governo anterior estava baixíssima, perto de 0, 2, 3%, coisas assim. Contratou. O que aconteceu em 2022? Ela tinha que entregar aquilo que ela prometeu. As máquinas, tudo direitinho, ela tinha que entregar. O que aconteceu com ela? Foi pro buraco outra vez. Por quê? Para comprar a matéria-prima, ela teve que pagar juros altíssimos. Com juros altíssimos, a margem de lucro desapareceu. Com o desaparecimento da margem de lucro, o que aconteceu? Ela voltou ao prejuízo. Então, o efeito do juros é muito sério. Quanto menor o juro, maior a produção, maior a produtividade, maior o emprego. Agora, você vai falar, o juro alto é bom para os bancos. Bom para o banco, bom para as financeiras, estão quebrando. Os bancos estão todos em dificuldade. Ou seja, quando a fome sua de leão é muito grande, você vai acabar comendo a caça que alimenta o seu rebanho. Então, você vai acabar, na realidade, tirando a galinha dos ovos de ouro do mercado. Por quê? Porque você subiu demais os juros, numa ponta o consumidor não pode pagar aqueles juros, na outra ponta o produtor não pode pagar os juros, na outra ponta o produto vendido não pode ser entregue, ou se for entregue, será com grande prejuízo para a empresa. Então, juros, não sei. Esse desequilíbrio na economia é seríssimo. O juro hoje está alto no mundo todo, é verdade. Mas tem países que têm mecanismo de defesa. No próximo bate-papo, nós falaremos sobre a falência, a quebra de alguns bancos, a moda dos anos 30, a moda de 1930, estou referindo, a moda depois do 2048, quando foi criado o Bretton Woods, a moda de 2008, e assim vai sucessivamente. Então hoje falamos sobre juros, falamos sobre o mercado interno e falamos dos efeitos danosos dos juros. Porque quem gosta de receber muito não recebe nada e quem tem que pagar muito não consegue pagar. Muito obrigado, até o próximo vídeo.